Fala pessoal, boa noite. Tô de volta aqui para mais um vídeo no canal do Pedrosa. Para quem não me conhece, eu sou a Clara e hoje a gente tem muita coisa para falar aqui, principalmente sobre como foi essa janela de transferências do Vasco que se encerrou na última segunda-feira, dia 2 de setembro. Então, tem muita coisa pra gente comentar sobre isso e também as últimas novidades lá do Gigante da Colina. Então, como eu sempre peço para vocês, deixe o seu like aqui nesse vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que rola lá no Cruz Maltino. Como a gente trouxe aqui para vocês ontem no canal do Pedrosa, o Vasco acertou a contratação do meio-atacante suíço Maxime Domingues, de 28 anos, ele que vem do Gil Vicente de Portugal, vai assinar um contrato de 4 anos com o Vasco. É esperado no Rio de Janeiro amanhã, na quarta-feira, inclusive a nossa equipe com o Carlos Berbet vai estar lá para fazer essa chegada do novo reforço do Vasco. E a gente também trouxe para vocês o acerto do Vasco com o zagueiro Ian Glavinovic, de 22 anos, argentino, do New Old Boys. Estava tudo certo entre os clubes, entre as partes e também com o jogador, mas a negociação acabou melando, isso porque não deu tempo de finalizar as burocracias antes do encerramento da janela de transferências, que foi à meia-noite da última segunda-feira. O Vasco diz que o New Old Boys mandou o documento atrasado e o New Old Boys diz que o Vasco que demorou para mandar outra parte do documento. Ficou esse jogo aí de quem foi que teve culpa e acabou não acontecendo, o Vasco ficou sem o zagueiro. Então, nessa janela de transferências do meio do ano, o Vasco encerra com 6 novos jogadores, que foram Coutinho, Alex Teixeira, Souza, Emerson Rodrigues, Jean David e Maxime Domingues. Essas foram as contratações do Vasco nessa janela de transferências do meio do ano. Lembrando que agora, com o encerramento dessa janela de transferências, o Vasco ainda pode fazer contratações até o dia 9 de setembro, na segunda-feira, de jogadores que estiverem sem clube, ou seja, estiverem livres no mercado, sem nenhum vínculo com qualquer outra equipe, o Vasco ainda pode trazer esses jogadores. O Vasco também anunciou nessa terça-feira que liberou o lateral Matheus Julião, de 21 anos, formado na base do Cruz Maltino, para o Santa Clara, de Portugal. Ele não vinha tendo muitas oportunidades no profissional com o Rafael Paiva, então foi em definitivo para a equipe do futebol português. A gente deseja toda sorte e sucesso para o Cria da Colina. Agora eu vou deixar aqui para vocês um trechinho do programa de hoje do SBT Esporte Rio, do Pedrosa, falando um pouco dessa janela de transferências do Vasco, o que ele achou e dando a opinião sobre como foram essas contratações. Se liga. Tá vivendo o seu melhor momento na temporada. O Cruz Maltino divulgou os bastidores da partida contra o Vitória, com destaque para a união do time. Cadê? Então vamos começar a pensar grande, pensar que a gente pode. Nós merecemos mais. Por quê? Porque nós lutamos. Por quê? Porque nós corremos, buscamos. Então a gente merece mais. É merecimento. O Rayane, o Leandrinho, a seleção sub-20, convocados. Por quê? Porque merece. Por quê? Porque está trabalhando. O Léo também estava na seleção há pouco tempo. Estava lá por quê? Porque mereceu. Que bom momento vive o Vasco. O Pedrosa lembrou aqui, desde 2017 o Vasco não vive esse momento no Campeonato Brasileiro. Mas olha só, ô Pedrosa, eu quero saber qual é o balanço dessa janela do Vasco. Olha, Fernanda, o Vasco da Gama acabou contratando aí o Maxime Domingues, né, que é um meia que veio do Gil Vicente de Portugal, 4 anos de contrato, no último dia da janela. E no último dia também tinha uma negociação muito encaminhada, praticamente acertada, com o Ian Glavinovic, que era um jogador do New Old Boys, e esse atleta acabou não vindo por conta da falta de documentação. O New Old Boys alega que foi culpa do Vasco, o Vasco alega que foi culpa do New Old Boys, mas o importante, no final dessas contas, é que ele não veio. E aí o Vasco foi para o final dessa janela sem reforço no setor defensivo. Eu acho que é um erro grave. A gente teve 2 semanas aí de 2 meses de janela e o Vasco não conseguiu contratar um defensor pro setor defensivo, e aí a gente sabe que o Vasco tem essa carência dentro do elenco, mas eu tô longe de achar que é uma tragédia como muita gente está achando. Eu acho que, repito, erro grave. Se você for olhar a janela do Vasco, o Jean David é um bom jogador. O Coutinho ainda nem jogou, então não dá pra gente saber ainda definir alguma coisa. Aí, Alex Teixeira e Souza, outra parte. Emerson Rodrigues, mal ou bem, tá jogando. Ok, a janela de entrada não foi tão boa, mas pensa só na janela de saídas. O Vasco conseguiu se livrar de Praxedes, Zé Gabriel, Serginho, Cleiton, Eric Marcos, jogadores que tinham alto salário e que oneravam a folha salarial do Vasco e que foi uma contratação da diretoria passada. Além disso, o Vasco não está mais na lama.
Se o Vasco estivesse na lama, como esteve, por exemplo, no ano passado, aí é essa situação de desespero. O Vasco é o 8º colocado do Campeonato Brasileiro com 34 pontos. Se você for olhar a história do Vasco nessa temporada, é história de tragédia. O Pedrinho assume num 6-1 ali por Flamengo, com Álvaro Pacheco, com um elenco recheado de problemas, com transferban para ser assumido, com valores que toda hora chegavam e o Pedrinho se assustava. Questão de luva do jogador, do nada, ó, notificação, tá devendo luva. Por exemplo, o Ryan. O John Textor tentou contratar o Ryan, ofereceu inclusive 10 milhões de dólares, mais jogos no Engenhão, mais tudo que a família do garoto tinha pedido para o grupo Eagle, no caso, não para o Botafogo. E o Vasco negou, porque sabia que o Ryan ia ser importante na temporada. O que aconteceu depois? O Adson se machucou e o Ryan fez gol e deu assistência. Então, se você for parar para pensar no time inteiro, Lucas Piton e Léo Jardim assediados o tempo inteiro nessa janela. O Vasco foi lá e colocou tudo em dia para poder ficar com esses jogadores. Janela de transferências não é só a entrada. Janela de transferências é também o que você perde. E se você for parar para pensar, repito, erro grave, tá? Não ter trazido zagueiro da diretoria. Mas a janela do Vasco não é uma tragédia porque o Vasco saiu da lama num contexto muito difícil que o Pedrinho assumiu o Vasco da Gama e hoje, como a gente citou aqui, vive seu melhor momento da temporada. Os que saem não deixam uma perda esportiva para o Vasco, mas um alívio na folha salarial, Exato. que isso aí é impagável. Você falou aí do balanço do mais, tá aí o balanço do Pedrosa em relação a essa janela. Amanhã eu quero saber mais sobre esse Como é o nome dele? Maxime Domingues. Chiquérrimo, hein, Benê? Meio campo, nome de craque. Tenho até já a imagem dele pra você falar dele amanhã. Agora aquele recadinho de sempre que vocês já conhecem da nossa grande parceira aqui do canal do Pedrosa, a KTO. Você se cadastrando no site que tá aqui na descrição desse vídeo com o cupom PEDROSA, vocês ganham 20% de cashback no valor do primeiro depósito. Então, vai no link que tá aqui na descrição desse vídeo, faz o seu cadastro com o cupom PEDROSA para ganhar esse dinheirinho a mais e fazer a sua fezinha lá no site da KTO. Lembrando sempre com muita responsabilidade e se você for maior de 18 anos. Agora o recado da Simples Reserva, a nossa parceira também aqui, cupom PEDROSA10, você tem 10% de desconto. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Então tá aí, cupom PEDROSA10, 10% de desconto, roupa, qualidade e reserva para você se vestir bem. É só você apontar sua câmera pro QR Code que fica passando aqui na tela aqui ou clicar no link da descrição que tá lá, cupom PEDROSA10. Um beijo pro João Vascaíno, cara que é o idealizador da Simples Reserva. E obviamente o Rony também, que é o dono da reserva, é vascaíno também. Então um abraço pra rapaziada aí, que me dá todo o apoio aqui no canal também, beleza? Agora uma notícia boa que todo vascaíno estava esperando é que o Jair, que machucou o ligamento cruzado do joelho, assim como o Paulinho, a mesma lesão no início do ano, voltou a treinar com bola, já tá fazendo esses trabalhos. Eu vou deixar um trechinho do vídeo aqui para vocês e a tendência é que eles em outubro já voltem a treinar com o grupo para poder fazer essa fase de transição e conseguir reforçar o Vasco nessa reta final da temporada. Se liga no vídeo do Jair treinando com bola no CT Moacir. Eu vou ficando por aqui, lembrando que amanhã a gente vai fazer a cobertura da chegada do novo reforço do Vasco, o Maxime Domingues, direto do aeroporto, e o Pedrosa também vai fazer uma live aqui no canal às 18 horas para falar sobre essa janela e também os próximos passos do Vasco, projetando os confrontos contra o Flamengo e o Atlético Paranaense pelo Brasileirão e Copa do Brasil, respectivamente. A gente volta aqui qualquer novidade para atualizar vocês e também nas redes sociais do Pedrosa. Então deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e ativa o sino das notificações para ficar por dentro de tudo que rola nos Gigantes da Colina. Até a próxima!